TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde a todas e todos, boa tarde às pessoas que nos assistem. Hoje, meu mandato, nós convocamos essa reunião devido à discussão e votação, em primeira votação, a votação da legalidade do projeto de lei 90/2017, que vai para a votação hoje aqui na sessão agora 6 horas da tarde, daqui a pouco, um projeto que institui multa para as pessoas que forem flagradas consumindo drogas ilícitas nos espaços públicos. Eu fui procurada por várias entidades para discutir isso, então nós convocamos aqui, chamamos, e nós estamos aqui com o Pedro Henrique de Faria, que é mestrando em saúde coletiva pela Unicamp, e que está aqui representando o LEIPSI, que é o Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos da Unicamp, ligado à FCM, a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e que vai apresentar aqui uma posição que foi discutida com os membros e o questionamento aí desse projeto. Eu já de antemão agradeço a presença do vereador Jorge da Farmácia por estar aqui participando e acompanhando a nossa reunião. Então, vou passar a palavra já para o Pedro. Isso. Boa tarde, agradeço a presença de todas e todos. Eu vou começar lendo o sumário da nossa nota técnica do grupo, já para deixar registrado a posição, mas antes eu queria falar um pouco sobre o laboratório, né? O Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, o LEIPSI, ele existe desde 2013, e aí a gente tem como missão agregar pessoas, estudiosos e sempre com um diálogo com movimentos sociais a respeito da questão da política de drogas. Vou começar a leitura do sumário e depois eu vou explicar um pouco os pontos que estão contidos na nota técnica, que está disponível, inclusive a gente deixou com o mandato, e está disponível na internet e na íntegra com referências para vocês consultarem. Sumário, né? Foi apresentado na Câmara de Vereadores do município de Campinas, pelo vereador Nelson Ozzi, projeto de lei que prevê aplicação de multa para pessoas que fizerem uso de drogas ilícitas em espaço público. Tal projeto prevê, dentre outras coisas, que caso o cidadão flagrado utilizando drogas seja considerado em situação de rua, a multa não deva ser aplicada, e esse seja encaminhado aos programas públicos de atendimento, adequados ao tratamento da dependência química. Mediante nota técnica, o Laboratório de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, LEIPSI, grupo sediado na Unicamp, repudia o projeto de lei em virtude de seu caráter inconstitucional e danoso à saúde pública. O projeto visa legislar em matéria já tratada por lei federal, de amplo conhecimento e aplicação, a Lei 11.343, de 2006. Argumenta-se que a sanção prevista pelo projeto de lei analisado teria, de fato, natureza penal, o que ultrapassaria a competência legislativa da Câmara de Vereadores, além de gerar dupla punição pela mesma conduta, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Por outro lado, não são apresentados dados que justifiquem uma medida punitiva mais gravosa do que a aplicada em âmbito nacional, ou evidenciem a sua eficácia. Nesse sentido, o projeto cria uma nova modalidade punitiva que dificulta a promoção de vínculos de saúde com usuários de drogas e aprofunda o estigma sofrido por essa população. Ademais, não existe qualquer evidência científica de que a criação de novas modalidades de sanção aos usuários de droga reduziria o consumo de substâncias ilícitas. Tal legislação se fundamentaria apenas em uma visão excessivamente simples da questão das drogas, no sentido de usar a punição e exclusão dos usuários do espaço público como medida de ação. Na prática, entende-se que tal legislação tenderia apenas a agravar o processo já existente de seletividade penal, que pune diariamente a população mais vulnerável da cidade. Portanto, repudia-se o projeto por sua inconstitucionalidade, ausência de justificativa técnica adequada acerca da realidade local e desrespeito aos ditames éticos do cuidado em saúde. Esse é o sumário, né, a parte que vai resumir mais ou menos os principais argumentos da nota. E eu queria só levantar alguns aspectos que nós fizemos uma pesquisa acerca dos dados sobre drogas no Brasil, né? O projeto de lei aponta corretamente os dados globais, mas a gente está querendo discutir o ponto de que não se pode justificar uma política local a partir de uma visão de dado global sobre a questão das drogas. E o que a gente quer dizer com isso? Primeiro que as mortes relacionadas ao uso de drogas,
elas são muitas vezes notificadas de uma forma direta, dura, a gente tem que enfrentar esse número de certa forma, mas que não leva em consideração alguns problemas metodológicos e práticos na contabilidade. Então, quando a ONU, através do escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes, falam de 200 mil pessoas mortas por drogas por ano, eles estão somando nesses 200 mil, tanto as overdoses, que são as mortes diretamente relacionadas com drogas, mas as mortes que o consumo de drogas estaria relacionado à ocorrência de doenças. Então, a pessoa usa, por usar drogas, ou por usar drogas de uma certa maneira, ela adquire uma doença e morre por essa doença, então essa morte acaba sendo atribuída às drogas também. E, às vezes, a droga ali é um fator que aparece na morte, mas não necessariamente é a causa, se a gente for pensar de forma estritamente científica. Nesse sentido, é interessante destacar que o conceito próprio de drogas mesmo é um conceito complicado, nublado, perigoso, porque ele tenta enquadrar uma série de substâncias dentro de um mesmo patamar, sem levar em consideração que cada substância cria um efeito diverso. Então, é um conceito que tem um papel político importante, mas do ponto de vista técnico não diz muita coisa. Então, ao justificar a questão da punição aos usuários de droga sobre um dado absoluto de morte do mundo, a gente não tem como ter uma dimensão do como é que é isso em Campinas. A gente tentou puxar dados em Campinas, infelizmente as informações são difíceis de serem obtidas acerca da questão do uso de drogas, por uma questão muito simples. As pessoas, quando se trata de um questionário autorreferido, as pessoas não respondem que tem um uso, e quando se trata de verificação, não dá para saber exatamente o que droga aquele sujeito está usando. Enfim, é difícil obter dados seguros sobre drogas. Isso é notável na literatura. Mas dos dados que nós obtemos, entre 2011 e 2015, ocorreram 86 mortes causadas por transtornos relacionados ao uso de drogas. Só que dessas, 71% foram ligados diretamente ao uso do álcool. 15% ao uso do tabaco e o restante às outras drogas ilícitas. Então, mesmo que a gente aponte um número de mortes por drogas muito evidente na justificativa do projeto, essas mortes elas não estão claras na literatura científica acerca das drogas no Brasil. Não estou questionando a realidade, porque a ciência também nem sempre é o espelho do que a gente vê na realidade, mas é isso que a gente tem de material por enquanto, é isso que a gente tem de racionalidade nesse sentido. É interessante notar também que esse mundo que a gente constrói de que as drogas estão destruindo a sociedade, o mundo que os dados de consumo de drogas são cada vez mais alarmantes, não é um mundo que legalizou as drogas, é um mundo que mantém elas proibidas. Então, a gente tenta deixar isso claro na nota. Não houve um aumento das drogas porque a gente começou a liberá-las, não é disso que se trata. A gente sempre proibiu e continuamos proibindo. Outra questão interessante é a gente começar a olhar para a história de Campinas e ver quais ações nós já tivemos que são correlatas, paralelas a essa questão das drogas e que poderiam nos servir de exemplo. Uma das questões, por exemplo, é a forma como a saúde tratou a epidemia da AIDS na cidade de Campinas. E em nenhum momento esse tratamento por parte da saúde passou por uma discussão sobre multa ou manejo da questão pela guarda ou por forças policiais quaisquer que sejam. Ela foi tratada, muito pelo contrário, né? Pelo princípio da universalidade, equidade, integralidade. A gente conseguiu melhorar muito o cenário de estigma a pessoa portadora do vírus da AIDS por conta de um trabalho que não visou multar ou criar estigmas em torno desses sujeitos. Outra questão de sucesso, que na verdade se deve também a um nível local também, nós podemos ver na cidade de Campinas acontecer, é a política de tabaco. A gente conseguiu trabalhar com um processo de, não vou dizer estigma, mas controle da propaganda, conscientização a respeito dos malefícios da droga, que, eu tenho os dados aqui, nos últimos, acho que 7 anos, 8 anos, deixa eu... Em 10 anos, a gente reduziu no Brasil em 30% o número de tabagistas. Então, é um resultado muito grande. E as multas, quando eram aplicadas nesse caso, jamais eram os usuários. Quem
quem fumava, não sei, e deixou de fumar durante esse período, percebe que não havia multa aos usuários, havia multa aos locais em que a propaganda era feita de forma irregular, que o uso não acontecia de forma irregular. Então, meio para concluir esse ponto, a ideia de que os projetos de lei que visem alterar as políticas nacionais de drogas a nível local devem ter em mente a necessidade de um amplo debate e do respeito aos resultados das políticas anteriores. E também dos dados acerca das realidades locais. Não simplesmente a gente pegar uma questão alarmante, que é a questão das drogas, mas transformar isso numa pauta objetiva para a nossa cidade, quando não é. O que é mais problemático na cidade em termos de saúde pública. Como a justificativa do projeto diz respeito à saúde pública, a gente se preocupou essencialmente em levantar isso. A questão das drogas em Campinas, nesta forma posta, essa solução não é uma solução da saúde pública. Esse é o primeiro ponto. A saúde pública não dá essa solução para as drogas, não na história, e não nos projetos são mais próximos, e existe, inclusive, orientação do World Drug Report, da ONU, sobre, na realidade, uma orientação de um relatório da revista Lancet com um relatório da comissão de... Licença. Gente, é difícil, viu? Dados. Relatório extenso. Deixa eu pegar aqui as referências. No relatório mesmo da ONU, no sumário executivo de conclusões e políticas, de que as políticas que punam mais o usuário do que eram as praticadas nos Estados Unidos durante o período de tolerância zero, elas tiveram como resultado maiores agravos de saúde do que redução do consumo. Isso ficou historicamente comprovado no tempo, né? Inclusive, mesmo durante a gestão do Obama, houve mudanças nesse sentido, na questão da política de drogas. Não houve aumento de retrocesso, por exemplo, retrocesso que eu digo na questão da punição, né, do aumento de punição aos sujeitos. Houve, na verdade, uma outra modalidade política. Os aspectos legais que eu vou levantar aqui dizem respeito ao foco do poder público, consiste em lidar com o uso problemático das drogas a partir das estratégias de saúde. E as estratégias de saúde não envolvem uso, repito isso, né, mas não envolvem o uso das forças policiais nesse sentido. Somente será possível a elaboração de atos normativos que não superem as ações de atenção à saúde dispostas na referida legislação. Deixa eu ver. Gente. Sim, exato. Só pode o município perdão, pessoas. O município ele só pode legislar nesse sentido em relação à saúde pública. Como objeto da questão objeto de natureza penal, a gente defende a inconstitucionalidade nesse sentido. Na lei de drogas, a lei 11.343, já existe, inclusive, a modalidade de multa, e essa multa não chega ao valor que é previsto no projeto de lei 90 de 2017. A multa desse PL pode chegar a 5 vezes 300 o FIS, 5 vezes R$333, se não me engano. Que é 5 vezes 100 o FIS, que daria R$1.500, cerca de R$1.500, enfim. Mas não se trata disso, na verdade. Se trata do fato de que a multa do sistema penal ela é sempre pensada como mais gravosa do que a multa da questão do administrativa. Ela já é uma medida gravosa. E você reforçar uma multa no sistema administrativo que é mais cara do que a multa do sistema penal cria uma desproporção nas punições dos sujeitos, né? Se já existe uma lei federal que já trata do assunto, já pune, as forças policiais já podem interferir se ele vê um usuário de droga no ambiente público, elas já podem interferir. E existe até a possibilidade de punição de multa, no último caso, para os usuários de drogas, porque a criação em âmbito local de mais uma multa.
Os argumentos jurídicos giram muito em torno dessa questão, de que o projeto em questão propõe uma sanção penal travestida de multa administrativa, justificado por um cuidado da saúde pública. Como levantado nos aspectos gerais, a gente defende que não se trata de um cuidado de saúde pública, se trata de uma medida punitiva. Como medida punitiva, entendemos que o município não tem competência. Acho que mais do que isso é direito. Eu vou só fechar uma questão da conclusão, que é interessante. Eu vou ler a última parte, né, da conclusão, só para fechar mesmo. Mediante essa nota técnica, sugere-se não somente a inconstitucionalidade do presente projeto de lei, mas seu caráter lesivo à saúde pública e demais políticas públicas de cuidados aos usuários problemáticos de substância, em especial os mais vulnerabilizados. Sendo assim, o LEIPS posiciona-se contrário à sua aprovação, ao mesmo tempo que pontua sua disposição e abertura para discutir, com os representantes municipais, políticas públicas de prevenção e assistência inovadoras e eficazes que não foram aplicadas no município de Campinas ainda. Também em Campinas é necessário que se pense em políticas de drogas adequadas para os desafios do século XXI. Obrigado. Obrigada, Pedro. Obrigada ao LEIPS pela nota técnica. Foi um esforço grande, né, dos profissionais do LEIPS de sistematizar uma certa discussão e o debate que vem sendo desenvolvido no laboratório de estudos. E eu gostaria só de comentar uma questão que, ao mesmo tempo que nós temos aí que vem para votação aqui na Câmara um projeto que aumenta a punição, ou seja, um projeto de punição dos usuários de drogas, sendo que a justificativa, enquanto política de saúde, não se sustenta, nós estamos vivendo um processo muito grave de precarização da saúde mental, fundamentalmente do CAPS-AD, que é uma política em saúde, que a qual Campinas já foi referência e que estava passando por um processo muito difícil. Inclusive, nós tivemos aí os cortes no financiamento do Cândido Ferreira, ainda tem aí uma incógnita de como vai ficar os serviços diante disso. Então, eu vejo com muita preocupação a gente tratar e abordar a questão das drogas como uma justificativa de saúde, mas, ao mesmo tempo, uma posição punitivista com a justificativa de saúde, mas, ao mesmo tempo, em que a política de saúde, que é referenciada, que é uma política, inclusive, bem-sucedida, está passando por um processo de desmonte aqui na cidade. Então, eu agradeço, né? A gente vai discutir agora, aqui em instantes, aqui na sessão, esse projeto, e eu acho que é importante que a gente faça essa discussão com a sociedade de forma mais substantiva, né? Na verdade, existe um estigma construído aí, são mais de 100 anos de política de punição e políticas de proibição das drogas, 100 anos nos quais as drogas não diminuíram o consumo das drogas, né? Na verdade, são 100 anos da primeira experiência de punição às drogas e que não necessariamente caiu o consumo ou, na verdade, as políticas que foram bem-sucedidas em termos de diminuição de consumo são exatamente das drogas legalizadas. Sim. E a experiência que, por exemplo, nos Estados Unidos, a lei seca de proibição do álcool, por exemplo, foi uma política desastrosa que, em pouquíssimo tempo, foi revista exatamente porque ela incentivava a formação do crime organizado, das máfias, da violência, criava um estigma em torno daquilo e impossibilitava que se tratasse o consumo e o consumo problemático das drogas de uma forma mais do viés da saúde, de um viés mais humanitário, do viés da sociedade. Então, eu acho que esse é um debate importante que nós vamos discutir. O PL 90/2017 vai para a votação agora
em instantes na sessão. É a primeira votação, tem ainda uma segunda votação, e eu acredito que esse é um tema que todo mundo tem que debater, que tem que discutir, tentando superar esses estigmas. Acho que a principal questão é, precisamos superar esses estigmas, para que as políticas públicas elas sejam formuladas e calcadas em dados concretos, na realidade, para que a gente não tenha aí políticas que são inaplicáveis e que, no limite, geram mais danos do que os problemas que elas visam combater. Tá certo? Então, eu agradeço a presença de todos vocês e nós vamos agora para a discussão na sessão. TV Câmara Campinas.